Aleluia. Paz sobre a igreja novamente. Amém. Antes de começar o ministério da palavra, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar compartilhando com vocês algo que o Senhor me confiou. É sempre uma honra. Sempre uma honra ler a palavra. Eu estive aqui em 2023, por volta do meio do ano, e é uma alegria e satisfação voltar aqui. Essa casa aqui me acolheu com muito carinho. Vou pedir para os irmãos em sinal de reverência para lermos a palavra do Senhor, ficar de pé, quem puder. Nosso texto base vai estar em Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler o verso 24 ao 26. Mateus 16, 24 ao 26. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E a quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Aleluia, está aqui a palavra do Senhor. Pode segurar, irmãos. Quando eu estava em oração para entender o que Deus queria falar com vocês, ao mesmo tempo eu refleti e falei: Senhor, eu nunca perca esse temor, pois eu já ouvi muitos pastores dizendo que quando começam a pregar, depois de um tempo, eles falam de ter o temor, de jejuar e orar para entender o que o Senhor quer dizer hoje. E a minha alegria em Deus, quando eu cheguei aqui conversando com o pastor amado aqui com vocês, logo nas primeiras falas dele, ele citou até alguns textos que eu vou usar aqui. Deus confirmando na oração dele, eu prestando atenção na oração, e era só a confirmação de que o Espírito quer trazer essa mensagem. Que o Senhor me ajude. Eu gosto de fazer pregação temática. É uma coisa que o Senhor me confiou. O tema dessa pregação é perdendo tudo por amor a Jesus. Aleluia! Esse texto que nós acabamos de ler, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é complexo. Ele é simples porque ele é muito direto. Não tem muito o que interpretar. Ele está direto. Jesus está falando de perder a vida, ganhar a vida. O que adianta perder? Ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. Então, nesse aspecto é muito simples. Mas é complexo. Viver isso. Será que nós estamos vivendo isso? Aleluia. E eu quero trazer toda essa reflexão essa noite com vocês, para que essa palavra possa fortificar aquilo que já está vivendo. E aquele que não está vivendo, um convite a viver. Aleluia. Então vamos ver aqui. Nós vamos analisar 3 frases que Jesus disse. A primeira: quem quiser salvar a sua vida. A outra frase, que sabe mesmo? Perder a sua vida por amor a Cristo. O que é isso? Perder a sua vida. E a terceira? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu costumo dizer que todo o texto bíblico, ele dá margem para a gente, às vezes, falar horas e fazer, às vezes, até um curso. Não dá para esgotar o assunto aqui. Mas eu quero esses 3 pontos que o Senhor me incomodou para trazer para a igreja. E, gente, olha, quanto mais eu me debruço as Escrituras, e eu percebo o meio que a gente está vivendo, o meio evangélico, o meio cristão, as outras denominações, eu não ligo para a placa de denominação. Acho que todo mundo é irmão em Cristo. Mas, dentro das próprias denominações, às vezes tem alguns que não serão salvos, outros serão. Aí depende da fé genuína que a pessoa tem. Então a placa não importa, o que importa é aquilo do coração. E eu tenho observado tem muitos canais de YouTube, igrejas que eu passei, igrejas que eu visitei, rodas de conversas de cristãos. Eu não estou falando de ímpio, não, estou falando de gente que se diz crente. Que às vezes não entende um princípio, às vezes tão simples. Não precisa de um estudo teológico gigante para entender algumas coisas da palavra. Na oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso,
Ele tem, a gente deu esse nome, né? Jesus não deu o nome para a oração, mas fica fácil para a gente entender. Jesus diz para que a vontade de Deus que acontece no céu aconteça na terra. Não é isso, gente? É isso. E o que eu estou vendo, e os irmãos podem concordar comigo, um evangelho diferente do que está na Bíblia. Eu vejo pastores falando, você vai ser rico, é só declarar, você vai ter tudo, você vai comprar aquela casa, vai comprar aquele carro, amém? Aí a igreja está em delírio, e aí quando você começa a prestar atenção no teor todo da pregação, o que a gente percebe? Que é um evangelho do Senhor, faça a minha vontade. E não é isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou, Senhor, faça a tua vontade. Pai, faça a tua vontade. E não é, Senhor, faça a minha vontade. Aleluia! O Senhor me incomodou muito com isso. Recentemente, tem uma música no nosso meio cristão que tem feito muito sucesso. Ele, por Ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor com alegria. Conhece? Depois você olha lá, tá com milhões de visualizações no YouTube. É ele, é do Drops, alguma coisa. E vários cristãos comentaram sobre essa música porque é baseada na vida de João Batista. E essa reflexão que eu quero dizer para vocês, quando Cristo fala de perder, ganhar a vida, não ganhar o mundo e perder a alma. E vamos para o primeiro ponto. Quer salvar a sua vida, perdê-la. Esse é o primeiro ponto que nós vamos ver. Essa primeira frase ali que Jesus disse. Eu quero que vocês acompanhem outro texto comigo. A gente vai ler a Bíblia, amém? Amém. Lucas 22, do 59 a 62. Lucas. Enquanto vocês abrem, tem alguns colegas meus que, quando estou para pegar, falam assim: não, mas você lê muito versículo, muito trecho diminui, porque a teologia fala, quem é que disse que para pregar a gente não pode ler texto? Mas o que mais a gente precisa da palavra? Aí tem gente que lê um versículo, tudo bem que tem versículo na Bíblia, até um livro, que dá para pregar. Mas eu não quero que fique nas minhas palavras. E uma coisa que o Senhor tem me chamado a toda vez que eu prego é incentivar as pessoas a lerem a palavra, a lerem a Bíblia. Aleluia. E o cristão fala, nunca lê a Bíblia inteira. Eu falei, como? O objeto da nossa fé está escrito aqui. Então nas pregações eu gosto de ler. Amém? Amém. Então vamos lá. Lucas 22, 59 e 62. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se levantou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargo. Uau. Só para confirmar, o pastor falou de Pedro e Paulo, e a gente vai ler exatamente sobre Pedro e Paulo. Vamos dizer Pedro. Eu amo os Espíritos hoje. Glória a Deus por isso. Gente, olha só, o que aconteceu? Vamos fazer uma explanação desse momento. Jesus tinha acabado de ser pego para ser crucificado. Quando reconhecem Pedro, ele fica com medo de quê? É isso, dizer? Pegarem ele. Pegar ele e perder a vida dele. Fica com medo, ele fica com medo. E aí o que ele faz? Ah, não sou eu. Ele teve 3 oportunidades de assumir. Ele poderia ter perdido a vida com Cristo. A gente sabe que não foi o propósito. Mas ele, por medo de perder a vida, negou a Cristo. E esse é o primeiro ponto. Quando Jesus fala: quem quiser ganhar a sua vida, perderá. Olha só. Vamos fingir que a gente não sabe o final da história. O versículo 26, o final, ele fala que Pedro saiu de lá e começou a chorar amargamente.
Imagine a dor de Pedro ver o seu Senhor, o próprio Deus encarnado, olhando para ele. Sabe? Eu percebo que porque a gente não está vendo Cristo face a face, assim, olhando para o pastor, a gente esquece que Deus está vendo. Quantas vezes nós negamos Cristo? No mercado, numa entrevista de emprego. Será que você foi chamado para uma entrevista e você sabe que, sei lá, quem está te contratando é uma pessoa do movimento LGBT que não vai para cargos cristãos? E aí, você falaria que você é crente? Às vezes, a gente nega Cristo pela omissão. Será que na fila do mercado? Será que na hora de fazer uma transação? Às vezes, a gente precisa pegar a palavra tempo fora de tempo. Às vezes, eu vou ter que pagar alguém, a pessoa está aqui assim, falando, não, fica tranquilo, eu sou crente. É esse testemunho que a gente tem que dar. E as pessoas precisam conhecer que os crentes, assim como o pastor falou, a gente tem que dar um bom testemunho. Senão a gente vai sujar o nome de Deus, vai sujar o Evangelho. A gente não pode negar a Cristo em nenhum momento. E aí o Senhor fala que quando você quer ganhar a sua vida, salvar a sua vida, assim como Pedro perdeu. Olha, eu não vou ter tempo de me alongar até o final da vida de Pedro. Mas a gente pode ir um pouquinho à frente. O que aconteceu com o coração de Pedro depois que ele negou? Ele voltou a pescar. Ele desistiu da obra, ele achou que ele não era mais digno, ele se sentiu tão mal que ele que negou, voltou a pescar. Tanto que quando Jesus aparece, encontra as mulheres, encontra os outros discípulos, o que ele fala para elas? Chama. Porque Pedro tinha voltado a pescar. A gente precisa ter uma fé de não negar Cristo, mesmo com perigo de morte. É disso que Jesus falou ali. Amém? Amém. Vamos para o segundo ponto, a segunda frase. Perder a sua vida por amor a Cristo. A gente está falando de salvar. Pedro negou Cristo para salvar a sua própria vida. Agora, Cristo está falando de perder a sua vida por amor a Cristo. E agora a gente vai ler Paulo, porque o profeta já tinha revelado aqui a mensagem. Glória a Deus. Filipenses 3, 7, 11. Filipenses 3, 7, 11. Meus irmãos. Deus está falando, está falando. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 11. Paulo diz: mas o que para mim era ganho, reputei a perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, inclusive todas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as se considere como escória, algumas versões vão dar esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Glória a Deus. Bom, a vontade que eu tenho, na verdade, é de ler a película inteira, o texto inteiro, porque é muito valioso, muito precioso esse entendimento. Paulo está falando antes da conversão dele a Cristo. Paulo tinha orgulho. Vamos ver 3 pontos aqui que eu coloquei. Do berço dele, da descendência dele. Uns versículos anteriores, Paulo vai falar: sou hebreu de hebreus, sou da tribo de Benjamim. Já escutou alguém falando? Ímpio e crente. Você não sabe de onde eu vim. Você está falando, você não sabe com quem você está falando. Não é? Isso é orgulho. Orgulho do berço que você nasceu, de onde você veio, de onde você vem. Às vezes as pessoas falam isso de ter nascido na famosa chamada quebrada, né? Você não sabe de onde eu vim. Ou aquele soberbo de berço rico, né?
chega da igreja, pastor, tem um lugar em frente para mim, porque eu sou filho do prefeito. Tem isso, né? E hoje em dia nas igrejas está cheio disso. Então, Paulo tinha, antes da conversão, orgulho da linhagem dele. Paulo também tinha orgulho do conhecimento, porque ele fala que daí ele era fariseu. Dependendo do que você já estudou, você pode pensar que fariseu é uma ofensa. Mas não, fariseu era uma ala do judaísmo onde eles eram dotados ao estudo ao cumprimento da lei. Então, o fariseu tinha conhecimento absoluto. E Paulo era um profundo conhecedor das Escrituras. Paulo era poliglota, falava em outras línguas, a nacionalidade dele também romana. Então, ele tinha um orgulho de conhecimento. Sou um teólogo dos tempos de hoje, era mais ou menos isso. Sou um teólogo formado, pós-graduado, doutor, veio hebraico, grego, aramaico, de línguas estranhas. Orgulho. Outra coisa que Paulo também tinha orgulho de ser praticante da lei. Ele julgava ser irrepreensível. Isso é complicado, porque como ele fala dele mesmo na versão do passado, então fica evidente, né, pastor, o orgulho. A lei eu sou irrepreensível. Quer dizer o quê? Ele era perfeito na cumprir a lei. Aí, nos tempos de hoje, eu faço paralelo, você já viu? Ele lá é um bom crente, é um bom cidadão, serve para o ímpio. Paga seus impostos, trabalha, pai de família, mãe de família. Quantas vezes você, eu, ou outras pessoas que você conhece falam, não, eu sou uma boa pessoa. Eu trabalho, não roubo, não mato. Porque às vezes a gente se julga bom por fazer aquilo que é obrigação nossa. E Paulo tem orgulho de obedecer a lei e ser irrepreensível. E aí o que acontece? No texto exato que nós lemos, Paulo vai dizer o quê? Que tudo isso que ele considerava algo bom, importante, para ele virou. Eu tenho que falar esse termo bonitinho na Bíblia. É porque a Bíblia, graças a Deus, né, é bonitinho. Mas vocês sabem o que é esse termo. Então ele tinha status, ele era considerado um bom judeu. Se ele tinha a permissão dos sacerdotes de perseguir e matar os crentes. Então, Paulo era da alta sociedade, era de berço, tinha conhecimento, praticante da lei. E aí, ele joga isso tudo fora. Quando o nosso Senhor o chama, glória a Deus, e o Senhor chama nós pelo nome, Saulo, João, Gabriel, Fernando, John, Júlio, Beatriz, Laura, Cris. O Senhor é aquele que te conhece e te chama pelo nome. Aleluia. Faz você olhar para a tua vida e falar: nada disso importa sem eu ter o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Olha, Senhor, essa oportunidade. Aleluia. Daquilo que Deus maravilhoso. tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que parecia bom ou é bom aos olhos do mundo. Santo. Mas, Senhor, está na tua presença. Aleluia! Aleluia. Aleluia. glória a Deus, aleluia. Paulo, então, ele joga fora tudo aquilo. Eu acredito que Paulo também era bom de finanças, né? Cidadão romano, trabalhava, perseguia os crentes. Ele joga tudo fora, sofre. E de palácios e de casas boas e de comida, Paulo começa a fazer tenda, ora, passa necessidade. O que mais Paulo fez foi dormir na cadeia. Ele perdeu a vida aos olhos do mundo. Aleluia! Nós possamos ter essa coragem que Paulo teve de perder a vida por amor a Deus. Mas agora a gente sabe que por tudo que está narrado na palavra e revelado, quando a gente morrer, nós vamos para o céu, amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus! A gente vai ver Paulo. Jesus. Nossa alma vai ficar falando muito a respeito sobre essa situação de Paulo. Eu quero que vocês, que essa palavra, antes de cortar em vocês, cortou em mim. Será que a gente está perdendo a nossa vida por Cristo? Aleluia! Ó, com outro texto para lembrar,
quando Jesus e Pedro tinham que pagar um imposto, e Jesus conversando com Pedro, mostra que aquele imposto não era correto eles pagarem. Mas Jesus disse: vamos pagar, para que não escandalizemos. O que é isso, gente? Perder. É perder dinheiro. É perder a sua vida em favor do reino, em favor do outro, em favor de Cristo. Aleluia. Porque hoje nós temos muito mimizeiro. Glória a Deus. Vou processar. Eu conversei uma vez com meu primo sobre essa questão do processo. Não é indireto. Mas é verdade. Às vezes as pessoas não sabem tomar prejuízo e se expõe na mídia, para os vizinhos, para a família, mas não é crente. Não sabe deixar o que Jesus mandou, falou: se alguém tiver a capa da túnica, se alguém pode ter a face da outra. Então o evangelho é mais de renúncia do que de ganhar. Aleluia! Eita, vamos ganhar, vamos prosperar, vamos ter. Mas não consigo acreditar nesse evangelho. O Senhor pode prosperar, sim, algumas pessoas. Ele prosperou Davi, prosperou Salomão, com uma finalidade. Mas Paulo viveu a provisão ali na igreja, sofreu. Então quer dizer que a provisão abastada não vai vir para todo mundo. Então a gente precisa saber para que Deus nos chamou. Aleluia. A gente tem que ficar com esse anseio de querer ganhar sempre, de não levar um prejuízo, e fazer escândalo, e falar: é meu, Senhor me deu. É isso. Não é porque a gente às vezes confunde, né, o que está escrito na Bíblia. Não, o Senhor me deu. Mas a gente esquece de Jó. O Senhor me deu, o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu ir para o próximo ponto, senão eu paro. A terceira pergunta que a gente refletir que Jesus fez: ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aí a gente volta lá para Mateus, no capítulo 19. Possa se sentir tontura, falta de ar, que está lendo a Bíblia, é normal, tá? Depois que estuda. Eu vou fazer essa cara. Ai, Mateus 19, nós vamos ler do verso 20 ao 24. 20 e 24. E disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que lhe falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É forte isso, né? E a gente tem que mostrar esse versículo para vários poucos, que vão pegar uma coisa diferente do que está certo. O próprio Paulo fala que seja anátema se eu, qualquer outro apóstolo, qualquer um anjo vir do céu e pregar um outro evangelho diferente. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro narra isso. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E nesse texto fica bem claro, pastor, o amor que o jovem rico tinha pelo dinheiro. Fica muito claro. E aí é interessante que ele parece um mal, esse jovem rico. Porque ele obedecia a lei. Gente, quando eu parei, já faz um tempo que eu analisei esse texto num outro contexto, mas eu quero mostrar para vocês. Jesus é Deus, certo? Você está diante de Deus, o Criador do Universo. Ele com um sopro, ele te dizima, com um sopro, ele faz crescer 10 braços em você. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele sabe do seu passado, presente e futuro. Aí o jovem rico chega para o Todo-Poderoso e fala: o que eu preciso fazer para ganhar a vida dela? Aí Jesus, o Criador, fala para você. Aí ele faz a lista de 9 mandamentos. Se você parar, ele não fala de guardar o sábado. Não é não, pastor? Ele fala. Aí o jovem rico fala: tenho observado tudo isso desde antes. Qual foi a época do Criador Todo-Poderoso do Universo? Então, te digo a verdade que você vai errar. Não, você mentiu.
Não. Jesus disse para ele: só lhe falta uma coisa. Gente, para pensar no tipo de ser humano bom que era esse jovem rico. Deixa eu parar para pensar nisso. E o Criador falou: só te falta uma coisa. Deus. Para pensar o quão mais difícil era, porque ele não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda só pousava em rei, sacerdote e profeta. Cristo estava na terra e falou: tem que ir para o Espírito Santo descer. Aí acontece isso só lá em Atos, em Pentecostes. Ou seja, o quão difícil era você ser um hebreu israelita, um varão do coração do Senhor. E o jovem rico era. Se ouvir do Criador, só te falta uma coisa, gente, ele arrepiado. Era o cara, não era, pastor? Era o cara. Mas aí. Então, se ele era o cara e tinha muita riqueza, ele ganhou o mundo. Porque, vamos falar no mundo, não como crente. Quem tem dinheiro tem tudo, não é? No mundo. Você viaja, compra, come, se diverte, tem prazer. Quem tem dinheiro tem tudo na visão do mundo. Então ele ganhou o mundo, tudo que ele quisesse. Ele poderia ter com dinheiro. Então, a frase de Jesus que nós lemos no início, que Jesus disse: o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Na hora quando o jovem rico descobre que o que lhe faltava era desfazer de tudo isso de Jesus, ele preferiu ganhar o mundo. Só que agora ele morreu. Ele perde. Será que nós agimos diferente desse jovem rico? Será? Eu quero ajudar vocês a refletir contando um testemunho meu. Eu tenho uma profissão muito difícil de crente. Eu sou músico, de formação. Não fala com orgulho, eu fiz faculdade, é só para contextualizar. Fiz pós-graduação. E como músico, existem dois tipos de músico. O músico que não estuda na faculdade, ele acaba tendo muito mais dificuldade de engajar no mercado. Quando você tem a faculdade, você abre um leque de opções de trabalho. Então, para contextualizar, eu trabalhei em orquestra, trabalhei em estúdio, trabalhei em editora, trabalhei em escola de música, conservatório, trabalhei em colégios particulares de ensino normal e dava aula de musicalização infantil. Me considerei muito bem sucedido na área da música. Só que a música foi feita no céu. A música foi feita pelo Senhor Jesus. Para adorar o Senhor. A música não é feita para adorar o homem. A música não é para o entretenimento do homem. A música é para adorar a Deus. E a minha conversão era meio esquisita, porque eu nasci em berço cristão, mas eu era meio cristão. Porque eu nasci católico. Embora meu avô era pastor, ele era um pastor brasileiro da Cristo. Minha mãe era católica e meu pai se desviou. Então minha mãe me ensinou a amar a Cristo na igreja católica. Então eu era meio crente. A forma mais bonita de falar para você. Meio crente. Eu conheci Jesus na igreja católica. Eu não consigo dizer diferente, eu conheci ele não. Mas eu era meio crente. Então, aos poucos da minha vida, eu fui me convertendo. Chegou um dado momento. Eu fui e toquei de comunidade para a igreja evangélica e aí me converti de verdade. E estou me convertendo a cada dia. E a profissão? Aí, para ficar mais rápido, senão o testemunho fica longo, se uma prostituta se converte, ela tem que largar o emprego dela? Sim, óbvio. Se um traficante se converte, ele tem que largar o emprego dele? Se um ladrão? Mas... qual é o nome daqueles caras que faz comida na noite? Bartender. Bartender. E o bartender? Ele não tem que tocar a profissão, ele se converte. E o músico que toca na noite, que toca aquelas músicas renda que a gente tem de... Ele não tem que se converter, ele não tem que largar. Aí às vezes você pensa que, não, é óbvio, antes da noite fica fácil. Mas o que eu mais trabalhei foi dando aula de musicalização infantil. Talvez, a gente possa até ter um adendo do Senhor de fazer algumas músicas infantis para as crianças, para a questão do ensino-aprendizado. Só que dar aula de música escola não é só isso. Porque dia dos pais, você vai cantar Fábio Júnior. Dia das mães, você vai cantar, sei lá, Xuxa, vai cantar algumas outras coisas. Eu mesmo
músicas de adulto, festivais de música, sertanejo, tocou samba, tocou rock. Como é que você dá aula para criança, que é um ser inocente, mas ensinando uma música que não provém do céu, provém do inferno? Então, para mim, eu tive que denunciar várias áreas do meu trabalho. Eu não toco mais à noite, eu não dou aula de música executiva na escola, não vou tocar em casamento se não for de crente. Então, a minha renda caiu. Eu tive que escolher. Ele deu a minha vida por amor de Deus. O Senhor me deu um direcionamento há uns anos atrás, no monte. Eu fui entregar um jejum, e aí eu vi um profeta, deu um óleo na minha mão e falou: vejo o Senhor dando uma empresa nas tuas mãos para o teu crescimento. Falei: amém, aleluia. Passou-se alguns meses depois, e eu me mudei para Barueri, por direção de Deus, que eu estava fazendo seminário teológico em Barueri. E quando eu cheguei na residência, o crente que olha não sofre, né, pastor? Sabe você procurar a casa, uma única casa? Você visitar uma única casa e for aquela? Orando, para onde eu vou, Senhor? Vou para Guarulhos, vou para São Paulo, vou para Belo Horizonte, morei um tempo lá, vou para Barueri, e olhando casas na internet. Aí eu olhava, nenhuma me chamava atenção. A que me chamou a atenção, mandei mensagem, fui visitar. O cara me apresentou uma casa pequena de 2 cômodos, quando eu entrei dentro, o Senhor falou para mim: pode ser não é essa? Pode ser não é essa. Aí o dono da casa falou: tem uma outra, ele só comprou hoje. Falou: hoje. Quer ver? Quer. Cheguei na casa, uma casa maior, eu vi a escola de música que eu abri. Dá uma glória do Senhor Jesus. O Senhor me deu a escola de música, deu o nome, chamado de Davi. É uma escola de música para cristã. E eu posso trabalhar em paz. Aí, às vezes, eu recebo proposta de gente de marketing e fala: não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu percebo que a estratégia é manipulação, PNL, foge da palavra. Não quero. É o Senhor que dá. É o Senhor que manda. Aleluia! Glória a Deus! E eu não tenho ainda, graças ao bom Deus, do ano passado entrou vários alunos. Eu já consigo manter a escola, manter algumas contas, mas ainda preciso complementar o trabalho fazendo o Uber. Mas eu prefiro fazer Uber. Um trabalho que não ofende ao meu Senhor, do que eu tocar na mente. E louvar o Senhor. Mesmo tendo dificuldade. Não importa. Quem quiser ganhar a sua vida, vai ter. Aleluia. Quem quiser perder a sua vida por amor a Cristo, vai ganhar. Eu posso, hoje eu não, muitas coisas que antes eu gostava, barzinho, embora eu nunca bebi, mas em barzinho, festa, alguns tipos de filmes, séries, Netflix, nada disso. Hoje me atrai, gosto. Eu estou fora. Hoje eu fui almoçar ali em Osasco. A gente está onde? Gente, eu fico confuso. Minha escola está em Barueri, eu estou morando em Guarulhos, a minha igreja em Osasco, hoje eu tenho aqui. Eu fui almoçar em Osasco, estava maior. Um restaurante qualquer, estava tocando música horrível. Eu estou com o meu fone de ouvido, escutando as pregações enquanto almoço. Eu não sou mais desse mundo, eu sou cidadão do céu, eu estou aqui de passagem, assim como cada um de vocês. Aleluia! Glória a Deus. Temos que pensar que nem todo trabalho, nem toda série de Netflix, nem todo filme, nem toda música honra o Senhor. Não dá. Se você decidiu, se você, assim como eu, decidiu seguir o Senhor desse livro, o Senhor dos Exércitos, aquele que te criou, aquele que te salvou, aquele que derramou seu sangue, nós vamos participar da ceia do Senhor daqui a pouco. Se você decidiu viver por Cristo, você não pode mais imitar ímpios. Não confunda, eu não estou querendo ensinar a doutrina na igreja, que eu nem sou pastor. Eu estou falando da palavra. Estou falando o que a Bíblia diz. Não dá para viver como eu vivo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Quem está em cima do muro já escolheu um lado. E além das influências, se você fica assistindo muita série,
Vou dar um exemplo fácil. Aquela série Lucifer. É um diabo bonzinho. Aquilo vai entrando na mente. Daqui a pouco você está achando que o diabo é bom. Assistindo novela, da forma que eles manipulam as novelas, principalmente da Globo, você está torcendo para a mãe de casar com o marido da outra. Gente, é sorrateiro. As potestades do ar tem a ver literalmente com a cultura maléfica. É o inferno trazendo, é o diabo trazendo a cultura dele, implementando em todas as redes de filme, música e internet. A gente precisa ficar atento em não comungar das coisas do mundo. A gente precisa ter a clareza que nós somos cidadãos do céu e representamos um reino. Então, quando a gente chega num lugar, a gente é embaixador, a gente representa o reino de Cristo. Sendo embaixador, nós trazemos a cultura do reinado que nós pertencemos. Então você não pode deixar que a cultura do mundo te influencie. Você que precisa influenciar a cultura do mundo. Não deixe. Não deixe que o diabo roube a tua família. Não deixe que o diabo roube o teu coração, os teus olhos, o teu ouvido. Fique atento. Seja um agente transformador, seja um agente embaixador de Cristo que representa o reino. Não deixe o diabo destruir a sua vida, a sua família, roubar aquilo que é mais precioso, que é a família. Não deixe essas coisas entrar na sua casa. Faça um caminho. Glória a Deus, limpa. Essa palavra vai testificar no coração de vocês, assim como testificou no mim. Eu tenho certeza, se algum de vocês ainda tem algumas práticas do mundo e vocês retirarem, vocês vão sentir muito mais a presença. Aquele que grita, não grita mais, aquele que rouba, não rouba mais, aquele que fornica, não fornica mais. Às vezes a gente não deixa alguns pecados, porque algumas influências daquele demônio conhecido, tem nada não. Nada a ver. O que tem? São 3 demônios da nossa época, né? O que tem? Os adolescentes falam muito isso, não fala? Tá nada não. Que nada a ver isso aí. Isso é religiosidade. Ok? Eu provei para vocês na palavra. É religiosidade, gente? Não. Não, é ordenança de Cristo. Se afastem das coisas do mundo. Vocês vão ver que verdadeiramente nós seremos embaixadores de Cristo. Vamos ver a manifestação da glória. Aleluia. E para a gente ganhar uma vida verdadeira com Cristo é renunciar à nossa vida, os nossos prazeres do mundo, da carne, coisas que não glorificam a Deus. Confiar que Deus cuide de você ao ponto de não ligar a sua fé com medo da morte, certamente Deus agirá em seu favor. E se porventura você ou eu morrer como um mártir, que morramos em nome de Cristo. A palavra diz que teremos uma glorificação maior. Alguns dos discípulos recusaram o livramento do martírio para ter uma glorificação maior, o corpo glorificado maior. Não tenha medo. Tenha medo de ficar sem a presença de Deus na sua vida. Isso a gente tem que ter medo. Aleluia. Então eu convido a igreja. Vamos olhar para Ele, viver por Ele e morrer por Ele. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra. Amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.